Bom dia, pessoal. É uma enorme satisfação para mim estar aqui com vocês do Etos. Muito obrigado pelo convite. Um agradecimento especial para Paula Oda, que já colaborou com a gente em tantas parcerias que são importantes, pela integridade, pelo combate à corrupção. Meu nome é Marcel Ribas, eu sou sócio de compliance do Matos Filho, e é um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre as sociedades anônimas do futebol. Algumas pessoas também conhecem essas empresas como clubes e empresas. E hoje em dia a gente vê nos noticiários que tem uma grande repercussão, está todo mundo animado por conta dessa revolução que está acontecendo no futebol brasileiro e nos clubes e em outras organizações do futebol, pela aprovação dessa lei de agosto desse ano. Esse é um passo muito importante para a modernização dos clubes e de outras organizações do futebol. Antigamente, a maior parte dos clubes eram associações, mas alguns grandes clubes aqui no Brasil já aprovaram a entrada desse novo modelo das sociedades anônimas do futebol, que promete uma profissionalização maior e um alinhamento com boas práticas internacionais, que é essencial para a evolução do esporte. E como o próprio nome sugere, essas sociedades são baseadas nas sociedades anônimas normais, as SAs que todo mundo conhece. Isso faz com que muitos dos conceitos de governança e de compliance que eu queria abordar aqui já sejam do conhecimento de vários de vocês. Então, são conceitos como os deveres e as responsabilidades dos administradores, o funcionamento do mercado de capitais e como funcionam as empresas mesmo, que está todo mundo acostumado a lidar. Mas antes de entrar nesses temas propriamente ditos de governança e de compliance, eu queria lembrar vocês aqui que existem vários outros temas super interessantes sobre as sociedades anônimas do futebol, como a tributação, por exemplo, a possibilidade de recuperação dos clubes e empresas que podem ficar endividados. Mas hoje o tema que eu queria tratar é realmente governança, compliance e integridade. Então, entrando nesse tema propriamente dito, o que é mais importante ressaltar é a obrigatoriedade do clube empresa ter um conselho de administração, um conselho fiscal. Do ponto de vista de gestão, o objetivo dessas normas é aproximar o clube do modelo das companhias. Mas do ponto de vista de compliance, eu queria ressaltar dois pontos principais. O primeiro deles é criar um mecanismo que seja obrigatório para fiscalizar essas empresas novas que vão surgir através da lei das sociedades anônimas do futebol. O segundo é evitar conflitos de interesse, porque essa lei vai obrigar as empresas a selecionar as pessoas para os cargos de uma forma muito específica, e que é diferente do que a gente já viu em outras empresas, em outras sociedades aí no mercado. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre o conselho de administração, né? Que na maioria das empresas que tem esse tipo de órgão, ele é o mais alto âmbito de administração de uma companhia. Ele vai orientar, fazer a supervisão e a gestão, né, a supervisão da gestão da diretoria, e pode tratar, deliberar sobre qualquer assunto que seja do interesse da sociedade anônima do futebol. A única exceção para esses poderes do Conselho de Administração são aquelas matérias que o Estatuto Social e a lei disser que só podem ser deliberadas pela Assembleia Geral. Então, essa é uma exceção, né? Já o Conselho Fiscal, que é um outro órgão que é obrigatório nessas sociedades, ele tem missão de ficar de olho na gestão da diretoria, opinar sobre as demonstrações financeiras e outros projetos que são muito importantes para a estrutura e para o futuro dos clubes e empresa. O Conselho Fiscal pode até denunciar erros, fraudes, crimes que ele possa eventualmente descobrir e emitir recomendações para a companhia. Então, é um trabalho muito sério. Se essas denúncias não forem ouvidas, por exemplo, forem até engavetadas, o Conselho pode denunciar os fatos até para a Assembleia Geral. Então, esses fatores são bem importantes e obrigatórios para as sociedades anônimas do futebol. E aí, para voltar num ponto importante, eu falei que a governança e conflito de interesses são elementos essenciais para qualquer programa de compliance e uma empresa que se profissionaliza da forma como a sociedade quer. Entre outras situações, o conflito de interesses acontece quando um administrador não tem interesses que são alinhados
com a companhia da qual ele participa. Esse conflito de interesses pode fazer com que o administrador ou a administradora não tenham um julgamento imparcial. E assim, a lei orienta que essas pessoas não participem das deliberações ou dos negócios que estejam ali em um aparente ou efetivo conflito com os interesses da companhia. A lei das sociedades anônimas do futebol, ela traz algumas regras específicas para tentar prevenir e acabar com esses conflitos de interesses antes mesmo que eles possam aparecer. Um exemplo disso é a regra que o acionista controlador não pode ter ações ou participações em outros clubes e empresa. Não pode nem direta, nem indiretamente. Lembrando, né, que o acionista controlador é quase um dono da sociedade quando ela tem outros investidores. Os administradores e membros do Conselho Fiscal não podem ter cargos em outras sociedades anônimas do futebol, nem naquele clube que criou a sociedade lá atrás. Então, eles não podem ter cargos acumulados também nem em outra confederação, em federação ou liga de futebol profissional. E a lei proibiu até os próprios atletas e os treinadores e os árbitros de terem cargos nessas companhias. E nesse ponto, é importante ressaltar que os administradores e os membros do conselho vão ter os mesmos deveres fiduciários que um administrador de uma sociedade anônima normal. E assim, podem até ser responsabilizados na pessoa física. Com isso, para além da vedação de prevenção, né, a vedação de atuar em conflito de interesses, esses administradores vão ter que observar deveres de diligência, de lealdade, de informar, que são bem mais fortes e mais bem definidos do que eles eram antes, quando os clubes ainda eram associações. Claro, esses administradores vão continuar tendo que agir no melhor interesse da companhia. Essa é uma espécie de mudança legislativa que quer gerar uma enorme mudança cultural na administração dos clubes. Isso vai facilitar muito a fiscalização e a propositura de ações contra administradores que eventualmente violarem a lei ou o estatuto na gestão dos clubes. Olhando para a governança das sociedades anônimas do futebol e para essas regras específicas, fica bem mais claro para nós como os investidores, as empresas e até aqueles que vão emprestar suas marcas e os próprios gestores podem se proteger dos riscos e dar mais força para esse modelo que vai revolucionar o futebol no nosso país. O investidor vai poder buscar ressarcimento se tiver prejuízos. Se uma administração acabar sendo negligente ou tiver alguma conduta fraudulenta, isso também vai poder ser acionado. E se os empregados e a diretoria praticarem ilícitos, aí a empresa vai continuar podendo ser responsabilizada como qualquer outra organização. Isso faz com que os observadores vão ficar muito atentos se essas sociedades se envolverem em negócios ou condutas ilegais. Um fenômeno que com certeza a gente vai ver no futuro é a profissionalização do compliance nessas empresas, incluindo a contratação de pessoas e de funções específicas com políticas, procedimentos e outros controles internos que vão se aplicar especificamente para a indústria do futebol. Ter essas políticas claras vai ser muito bom para os administradores da sociedade, porque eles também querem proteção e um amparo para que as suas ações sejam consideradas ali, ao final, como observando o estatuto social. Isso é importante porque a lei isenta de responsabilidade os administradores que tomem decisões informadas, refletidas e desinteressadas, ainda que elas lá na frente possam causar prejuízos para a companhia. É o que nós advogados costumamos chamar de Business Judgment Rule. Eu também vejo uma tendência de adoção e de revisão de códigos de conduta nesses clubes e empresa, orientando os colaboradores e as outras partes interessadas, como os terceiros que se relacionam com os clubes, a atuar de uma forma íntegra, ética, e não só para evitar prejuízo aqui financeiro, reputacional e de outra natureza que pode afetar as sociedades anônimas do futebol. Não para por aí, né? Esse código pode trazer regras de responsabilidade socioambiental, respeito aos direitos humanos, as relações de trabalho e um canal de denúncias que receba reclamações, denúncias mesmo ou problemas mais sérios ali no âmbito da sociedade. Enfim, todas essas medidas tradicionais de compliance, que as grandes empresas que têm importância aí, que os nossos clubes do coração têm, precisam adotar para entrar com o pé direito no campo da indústria do futebol. Olhando para tudo isso,
É claro que um modelo de governança profissionalizado em um ambiente de controles internos que seja adequado, ele é importante para que as empresas se tornem mais atrativas, seguras para os investidores e para os torcedores e para a sociedade como um todo. Essa governança de compliance especializada vai ajudar os clubes a evitar problemas agudos que aconteceram no passado, como os diversos riscos reputacionais, financeiros, operacionais e de descumprimento da lei e da regulamentação. Se essas empresas ainda vierem a abrir capital, como já é a experiência internacional na Espanha e no Portugal, os clubes brasileiros precisam trabalhar para ficar mais próximos desse patamar, da gestão profissional que a gente já vê acontecendo na Europa. Então, por tudo isso, eu acho que a existência da Sociedade Anônima do Futebol é um enorme avanço aqui para o país e com certeza vai trazer outros desenvolvimentos que nós aqui do Compliance e da advocacia anticorrupção temos que ficar atentos. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje e é um prazer falar aqui para o Ethos. Um abraço.